Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas. No capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Vamos ler dos versos 6 ao 9. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos como igreja em Teu nome para te prestar culto. Obrigado pela vida de cada um aqui, ó Pai. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine para compreender as aplicações desse texto para a nossa vida cristã. Eu te peço isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Semana, acredito que retrasada, eu falei sobre essa primeira parte, dos versos 1 aos 5. E aqui o Senhor Jesus está repreendendo os judeus, os israelitas, por se julgarem melhores do que os outros. Não sei se os irmãos vão lembrar disso. Na verdade, esse problema é congênito nos israelitas, nos judeus. Nessa realidade, principalmente no Novo Testamento. Eles se julgam por terem uma trajetória, por terem uma história, por serem então os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os herdeiros. Eles se julgam melhor que todos os outros. Os judeus, então, nem se fala. Não é? É sobre essa classe, realmente, que mais eles se impõem. E aqui o Senhor Jesus usou algumas ilustrações nessa primeira parte, dos versos 1 a 6, falando sobre a torre de Siloé, os que ali morreram, falando sobre aqueles que tinham os galileus que estavam sendo sacrificados junto com o sangue dos seus sacrifícios. Essas ilustrações nós vimos semana passada, mas a conclusão, o verso 5, ele conclui esse momento dizendo: eu lhes digo que não, ou seja, não tem aqui aqueles eram piores do que vocês ou vocês melhores do que eles. Mas se não se arrependerem, final do verso 5 diz assim: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E esse texto aqui está sendo, é um diálogo entre Jesus e os judeus, israelitas. Então, no primeiro momento, esse texto não está sendo escrito para nós. No primeiro momento aqui, é uma repreensão severa de Cristo para esses que estão rejeitando a vinda do Messias, que estão rejeitando, então, as promessas já feitas no Antigo Testamento. E Jesus vem cumprindo essas promessas. Eles não querem este Cristo, não é o formato que eles querem. E eles então estão rejeitando este que se coloca então como Messias, predito no Antigo Testamento, e todos que vêm neste contexto também são perseguidos, são diminuídos. Nem entro no mérito apenas dos judeus, ou melhor, dos gentios, os não-judeus, mas todos aqueles, então, também que vinham seguindo esse que se identificava como Messias. Para esses está dito: não adianta os vínculos passados, não adianta a sua história, se não se arrependerem dos seus pecados, certamente vocês perecerão. Aí então entra o verso, dos versos 6 a 9, agora vai vir uma sequência de parábolas, todas jogando luz sobre este cenário, sobre esse pano de fundo.
essa parábola aqui da figueira sem frutos, ela chama realmente a atenção para esse contexto de rejeição, de se sentirem mais do que outros. É uma disciplina, é uma forma do Senhor estar de uma forma bem prática, bem dinâmica, porque videiras para aquela cultura, para aquele povo, era algo muito comum. Eles sabiam muito bem o que significava frutos figueiras sem frutos. Isso era na cultura deles algo sério. E Jesus usa essa parábola para enfatizar esse fracasso dos israelitas, esse fracasso de Israel em viver de acordo com os padrões e as expectativas que Deus reservou para eles ao longo de toda essa trajetória. Eles deveriam crer em Jesus, mas simplesmente eles fracassaram. Bem frustrante, vamos dizer assim. Eu não digo que Jesus se frustrou porque Jesus é Deus, ele sabe o que lhe aguardava plenamente. Isso lhe entristeceu. Mas, sem dúvida alguma, na sua humanidade, é frustrante o que Jesus precisa fazer para que eles entendam e percebam a necessidade do arrependimento. É tão óbvio aqui a figura usada. O agricultor, ele tem, obviamente, a expectativa de que a sua videira produza figos, frutos. Mas o texto nos diz que 3 anos aquele agricultor investe naquela vinha e nada acontece. Ele, então, chega à conclusão de chamar aquele que cuida da sua videira e diga: olha, a situação é a seguinte, 3 anos já que isso aí está sendo tratado, podado, cuidado, essa minha videira não produz nada, nunca produzirá, depois de 3 anos não deu nada. E então veio a ordem do fazendeiro, do dono da videira, para o cuidador, dizendo: olha, corta essa videira. Lembro mais uma vez que veremos já as aplicações que estão inclusas aqui, obviamente, dentro dos princípios eternos que esse texto nos traz, mas Jesus está falando para os israelitas. Então, é algo que nesse texto, inclusive, muito se usa esse texto com uma aplicação, uma primeira aplicação erroneamente. Aqui o que está sendo disciplinada a nação de Israel. Os judeus que têm rejeitado Jesus como Messias. E aqui, sem dúvida alguma, até essa figura de 3 anos de ministério, ou melhor, 3 anos de tratos e cuidados e investimentos na vinha. A vinha aqui, sem dúvida, figurativamente, é a nação de Israel. Por 3 anos, Jesus vem pregando o evangelho das boas novas, cumprindo as profecias messiânicas a seu respeito. E o povo simplesmente reage de forma resistente, rejeitando aquela provisão de Deus através da vinda do Messias. E então o fazendeiro manda que o cuidador corte. Não há esperança para esta vinha, corte. E aí é que vem o grande detalhe dessa parábola. O cuidador, ele pede ao fazendeiro, ao agricultor, ao dono da vinha, que esperasse mais um ano. Espera mais um ano. Em seguida, então, se isso continuar assim, se essa situação persistir, então, se nada acontecer, se não houver produção, se não houver o fruto dessa videira, que ela seja cortada. Amados, a árvore, ela não era apenas infrutífera, principalmente naquela cultura de pouca água, terra mal utilizada por uma plantação que não produz nada, a terra também estava sendo desperdiçada e terreno era algo valioso. Então, o natural é que ela deveria ser cortada. Se ela não continuasse a produzir, o raciocínio é absolutamente lógico. O criador de galinhas, ele quer que aquele que quer vender ovos, ele cria galinhas para ter o quê? Ovos. As galinhas não dão ovos, então é melhor fazer um bom assado de frango. É questões óbvias. Eu tenho gado, eu quero tirar leite. O meu gado não dá leite. Eu vou fazer o quê? Eu vou abatê-lo e vou usar carne. Então, é uma questão muito, muito prática. Não é nada diferente
neste caso aqui, se essa videira não der fruto daqui a um ano, a proposta, então, a contraproposta daquele que cultiva, que cuida ali da vinha, é que ela deveria ser cortada mesmo, e o prazo é curto mesmo, não tem como se prolongar muito nessa cultura, nesse tipo de raciocínio, com esse tipo de plantação, principalmente. Então, essa parábola, ela não apenas ela ensina, apresenta, ela mostra a tremenda resistência espiritual da nação de Israel, pecado mesmo, um povo duro, como também vai destacar muito fortemente que o tempo é curto para as coisas. O que Deus está falando aqui, o que o Senhor Jesus está mostrando para os israelitas, é que daqui a pouco ele vai morrer e ressuscitar, e o juízo vai se impor, juízo de condenação sobre aqueles que rejeitaram Jesus como Messias. E o tempo para eles aceitarem era aquele, o tempo era curto, não havia muitos prazos além desses, havia urgência daquela nação se arrepender e se livrar, obviamente, por crer em Cristo, da ira que estava por vir. Os israelitas eles precisavam parar realmente de se ocupar com o pecado dos outros. Esse é um segundo grande ponto desse texto. Eles estavam incomodadíssimos, se julgavam os grandes cumpridores da lei, e estavam incomodadíssimos com os outros que não cumpriam a lei. Esses que se julgavam totalmente especiais, capazes, importantes, porque conheciam intelectualmente a lei, estavam condenados porque rejeitavam o Senhor da lei. E aqueles que eles julgavam que eram de segunda categoria, terceira, gente que não merecia nem ser contada, mas criam em Jesus, por esse povo que se julgavam poderosos e espirituais e religiosos, mas eles estavam salvos porque criam em Jesus, esperavam em Cristo. Então a coisa é bem prática. Eu creio que por 3 anos que o dono esperou que aquela vinha desse figos, retrata muito claramente a paciência de Cristo, ensinando, persistindo. Pode parecer 3 anos um tempo curto, mas para aquela cultura era algo bastante significativo. E o Senhor Jesus, com isso, ilustra, mais uma vez, pacientemente, que eles estavam rejeitando, de forma obstinada, a presença do Messias. O tempo para o arrependimento estava curtíssimo. Agora eles teriam mais uma expectativa em cima dessa paciência do agricultor ou do dono da fazenda. Mas essa parábola do agricultor ou da figueira infrutífera me chamou realmente a atenção pela perspectiva da paciência. A tendência é a gente olhar para essa, não é? Se não der fruto, poda. Se não der certo, mata. O destaque dessa parábola é a paciência, é a longanimidade de Deus com respeito à teimosia, obstinada, rebelião dos judeus, dos israelitas. A ênfase nossa é sempre fatalista. Não está bom, mata. A perspectiva de Cristo é sempre um passo a mais. É sempre a chance da oportunidade, do arrependimento, que não é para sempre. Não é uma oportunidade sem fim, sem tempo para terminar e vir o juízo que é devido. Mas isso já poderia ser feito no momento, usando a ilustração da parábola. Isso já poderia ser feito imediatamente no momento que ela não deu fruto. Deu 3 anos, já quase passou da época de produzir frutos. E nós vemos o cuidado de Jesus no uso de uma parábola que tinha o objetivo de tornar mais claros os ensinos, que tinha o objetivo de tornar mais palpável para os mais resistentes a praticidade do Evangelho, o desejo de Deus salvar pecadores através de Cristo, da real boa nova que é o Evangelho para o pecador, então arrependido. E eu não tenho dúvida que muito mais importante do que o corta é o pedido do cuidador da vinha. Dá mais 1 ano. Se não der, aí corta. Eu creio que muitas vezes nos falta essa perspectiva em relação aos cuidados do Senhor conosco.
Eu creio que muito normalmente a gente já sentencia a morte, a gente fataliza as circunstâncias como se não houvesse mais esperança. Quando fazemos isso em relação ao anúncio do Evangelho, a resposta daqueles aos quais anunciamos o Evangelho, ela não vem no tempo ou na forma como a gente quer, uma tendência muito natural, muito rápida, a gente fatalizar logo. Esse aí vai ser assim para sempre. A gente muito rapidamente corta. E usamos a parte exatamente que o cuidador da vinha evita, num primeiro momento. O juízo é certo, ele virá. Mas insiste mais um ano. Insista um pouco mais. Como é carinhosa essa parábola. Eu creio que esse tempo prolongado, esse atraso aí no juízo, ele teve claramente o propósito de permitir que o povo de Deus, que os israelitas, tivessem mais um pouco de oportunidade para se arrepender. Eu creio que a figura ilustra claramente isso. Uma chance a mais. Nós recebemos muito comumente chances a mais do nosso Salvador. Não porque merecemos, mas porque Ele é extremamente bondoso. Porque o corte não é a sua primeira opção. Por isso que nós buscarmos a semelhança de Cristo, estamos nos conformando todos os dias à imagem de Cristo, está longe de ser uma figura humana, mas essas características do amor e do caráter de um Deus santo, que tinha todo o direito de usar a ferramenta de corte e cortar quando não mais apresentava possibilidades naturais de fruto, mas como o cuidador suplica e ele então responde prolongando este tempo, claramente com o objetivo de continuar dando esta oportunidade que se findaria, mas dar oportunidade de arrependimento ali, naquele contexto da nação de Israel. Enquanto alguns podem interpretar e aplicar essa demora para o juízo de Deus como algo que, como se o Senhor estivesse se atrasando, como tem gente hoje dizendo, até se desviando, até evitando falar em coisas que a gente continua ensinando aqui sobre volta de Cristo, sobre arrebatamento, a igreja sendo levada para o céu. Essas coisas têm sido evitadas nos púlpitos de muitas igrejas. Porque a ideia de um Deus atrasado, de um Jesus atrasado, já é forte. Algo que já tem aquela ideia de muito mais mito, como eu tenho dito de domingo, do que um fato a ser esperado. Mas certamente esse processo onde o Deus nos permite perceber esse andar de mais uma milha da sua graça, da sua misericórdia em nossa direção, é com vistas ao arrependimento do pecador ainda obstinado. Isso vai acabar, Jesus pode voltar hoje. Mas não tem como não enxergar que o andar mais uma milha da graça, ou na graça, é mais importante, não diria mais importante não, porque o juízo do Senhor é perfeito, mas expressa um amor paciente, que não usa na primeira situação de crise, ou de dano, ou de prejuízo, o machado, mas usa a misericórdia. O povo continuava achando que Jesus estava atrasado e que eles eram os caras, que eles eram os bons. Mas essa é a perspectiva de quem permanecia no engano do pecado. A pessoa, quando está escravizada a alguma área de pecado, ela tem percepções comprometidas. Sempre. Por questões óbvias, né? Agora, o ponto principal dessa parábola
que é a paciência do Senhor para com aqueles que Ele deseja que se arrependam, eu creio que este é o centro desta parábola. E eu creio que é isso que nós podemos ficar nesta noite, com isso em mente, que temos à mão um machado ou manifestações práticas da graça que temos recebido. Acredito que o modelo que nos é dado do Senhor para com a sua nação, nação de Israel, que está rejeitando, Jesus veio para eles e eles rejeitando Jesus com tanta indignação e se achando justos, merecedores. Jesus, o texto que eu não me canso de voltar a ele no verso 5, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então não é uma graça por tempo indeterminado. É uma graça com tempo contado. Essa graça salvadora para aqueles que rejeitam, tem tempo contado, sim. Mas esse tempo do Senhor é bem diferente do nosso. O Senhor espera neste tempo que a gente se arrependa. E a nossa tendência é estar com um machado na mão, pronto para tirar aquilo que nos incomoda. Uma figueira que talvez que não produza. Meu desejo é que a gente possa refletir o que mais ocupa a nossa cabeça, as manifestações da graça ou a oportunidade de usar um machado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por a gente poder, neste curto texto, encontrar aplicações práticas que vão tão diretamente, eu acredito, que coisas que a nossa cabeça pensa. Esse texto foi escrito lá para os israelitas. Mas como nós temos tendências como pecadores iguais a eles, termos percepções tão parecidas com as deles e não tão rapidamente com as tuas. Nos ajuda a sermos mais imitadores do Senhor Jesus. Imitadores. Aqueles que imitam as características do amor, da paciência, da misericórdia daquele que é a nossa referência, que é o nosso exemplo. As coisas têm um tempo, sim, têm um ciclo, mas o Senhor está sempre pronto a dar a oportunidade do arrependimento ao pecador arrependido. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos.